Uma boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja em nossos corações hoje, amanhã e sempre. Nós vamos pedir aos irmãos que coloquem uma garrafa de água ou um vasilhame com água, que durante os trabalhos de hoje, essa água possa ser fluidificada, trazendo para o nosso corpo e nosso espírito todos os fluidos necessários para a nossa paz e a nossa tranquilidade. A reflexão de hoje é onde e como adorar a Deus. Durante os milhares de anos da história humana, a busca de Deus por parte do homem tem tomado muitos rumos. E isso faz um resultado de enorme diversidades de expressões religiosas que se vê no mundo todo. O homem, desde os tempos dos egípcios, dos gregos, dos romanos e várias outras civilizações da época, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, como o deus da caça, o deus do amor, o deus da guerra, a lua, o sol, enfim. Eles tinham uma infinidade de deuses, sempre buscando algo superior para que eles pudessem se apoiar e praticar os atos que eles tinham que praticar, de guerra e vários outros que faziam parte na época dessas civilizações. Mas, mais ou menos 1500 anos antes de Jesus, já Abraão falava num único Deus, o Deus monoteísta, para que nós adorássemos somente um Deus. E isso vem também com Moisés, há 1200 anos antes de Jesus, quando Moisés vai ao Egito tirar aquele povo hebreu, aquela escravatura que era para o povo hebreu. Então ele faz uma nova geração, quando leva esse povo a Canaã, para que eles acreditassem também num único Deus, que é o nosso Deus, que adoramos hoje. No Livro dos Espíritos, na quarta pergunta, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Não há efeito sem causa. Não há efeito sem causa. Procurar a causa de tudo, o que não é obra do homem. Para crer em Deus, basta lançar o olhar para as obras da criação, a natureza, o universo, nós próprios, esse corpo humano fantástico. Isso são obras da criação do nosso Pai. Essa é a existência do nosso Pai. Porque nós acreditamos que a rápida aceitação que a doutrina espírita vem alcançando por toda parte, muito em breve, haveremos de compreender que todos, sem exceção, somos de origem divina, um único Pai, e integrantes de uma só grande família. Hoje estamos aqui, reencarnados, passando pelas nossas provas e expiações, para que a gente possa se depurar e crescer. Quando estivermos já nos mundos mais adiantados, então seremos uma grande família. Todos seremos irmãos com o mesmo pensamento. Amai-vos uns aos outros. Deus é amor. Não há como adorá-lo, senão amando-nos uns aos outros. O que tanto Jesus nos pediu. Ame o próximo como a ti mesmo. Pois, como nos ensina João, o apóstolo, se o homem não ama seu irmão que está a seu lado, como que ele vai amar a Deus que não vê? Então, todo princípio que Jesus deixou é amarmos o próximo. Na pergunta 649 do Livro dos Espíritos, em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela oração, o homem se aproxima a Deus.
Então nós podemos colocar que a fé é um veículo. A fé nossa é um veículo. E a oração é a estrada que vai nos levar a Deus. Então, com a nossa fé, acreditando no Pai, com as nossas orações, que é a nossa estrada, o nosso caminho, nós vamos chegar então na divindade maior, que é o nosso Pai, e que nos ama todos, indistintamente. Na pergunta 658 do Livro dos Espíritos, a prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ela é proferida com fé, louvor, sinceridade e verdadeira. A prece, ela é dita pelo pensamento e não pelos lábios, não maquinalmente, como diz Madre Teresa de Calcutá. Às vezes, as mãos que trabalham é muito melhor do que a oração que sai do lábio. Então nós precisamos aprender a orar. Na pergunta 659, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração, como eu já coloquei. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em contato com ele. Então, como é que eu faço? Que exemplo a gente pode pegar? As palavras de Jesus, no capítulo 27, no Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus diz: quando orares, não faça como os fariseus, que oram nas sinagogas, nas praças, para serem vistos pelos homens. Quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta e ore em silêncio ao teu Pai, que tudo vê e lhe recompensará. Lhe recompensará. Aí eu pergunto, que quarto é esse que Jesus está colocando para nós? É um quarto físico de uma casa, onde tem sala, cozinha, banheiro e quarto? Esse quarto que Jesus se refere? Não, não. Jesus se refere a esse quarto aqui, a nossa consciência. Aqui dentro de nós, na nossa consciência, nossa alma. Esse é o quarto que Jesus pede. Quando ele diz fechar a porta, é para nós fecharmos os nossos pensamentos que vêm atrapalhar a nossa oração. Eu estou no quarto, entrei no meu consciente, me preparo, fecho meus pensamentos para as atitudes de fora e oro em silêncio ao meu Pai. Essa é a maneira de nós aprendermos a orar. É assim que Jesus nos ensinou. E não orar maquinalmente, só com os lábios. Porque aí eu pergunto a todos nós, incluindo a mim, quanto tempo nós não entramos no nosso quarto? Há quanto tempo nós não entramos no nosso quarto? O dia, meus irmãos, tem 24 horas, que multiplicado por segundo vai dar 86.400 segundos. Vocês sabem quantos segundos leva para fazer um Pai Nosso? 30 segundos. 30 segundos. E muitas vezes nós não fazemos o Pai Nosso no dia. Então, nós precisamos começar a tomar atitudes mais benéficas para nós. A prece, a oração é muito importante. Porque Jesus também pede, ore ao próximo. Ore ao próximo. Auxilie o próximo. Como? Às vezes um colega de trabalho, um colega de outro trabalho, que seja,
ele está com um problema, com uma preocupação, ele tem que tomar uma decisão, ore em silêncio para ele. Isso que Jesus nos pede muito. Ame o próximo, como a ti mesmo. Se não for por esse caminho, como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, fica difícil para nós. Mas nós temos que evoluir. Nós temos que crescer. E crescemos com os ensinamentos de Jesus. Cada pessoa tem seu modo de fazer a sua prece. Ou seja, ela tem que ser verdadeira. Ela pode ser num simples gesto de sentimento. Pequena, mas ela tem que ser pura, com fervor, com sinceridade, com amor. Por exemplo, no tempo da escravidão, todo domingo se reuniam na igreja os senhores de engenho, os coronéis, os donos das fazendas, e os escravos ficavam para fora. E quando terminava a missa, um escravo, de nome qualquer que a gente possa dar, João, Pedro, Antônio, esse escravo olhava para o crucifixo que tinha Jesus e falava: Senhor, se precisar de mim, sabe aonde me encontrar. É uma prece singela, do fundo do coração. Ele não precisou fazer tanto rodeio para fazer uma prece. Saiu espontâneo da sua alma. Porque, meus irmãos, muitos oram pouco. Poucos oram bem. Então vamos explicar. Muitos oram pouco. O que é isso que muitos oram pouco? Acabei de falar. Ele não entra no seu quarto. Ele não desvia seus pensamentos. Ele não vigia melhor as suas atitudes. É tudo maquinalmente. Ele faz tudo maquinalmente, não sai de dentro dele. Agora, poucos oram bem. Esse sim. Esse sabe entrar no quarto, ele sabe fechar a porta e ora ao Pai. Na pergunta 660 do Livro dos Espíritos, a prece torna o homem melhor? Sim. Quem faz prece com confiança, sinceridade e amor, recebe o auxílio dos bons espíritos. É muito importante que a gente saiba disso, que os bons espíritos nos auxiliam todos os dias, todas as horas. Se nós formos no Evangelho, segundo o Espiritismo, no prefácio, logo no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, nós vamos encontrar essas palavras. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, que se movimentam ao receber as ordens do seu Criador, do Pai, espalham-se por toda a superfície da terra e como estrelas cadentes, como meteoro, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Ele não falou os olhos dos cegos. Aí é uma deficiência material, orgânica. Mas abrir os olhos aos cegos, os cegos que não vê os ensinamentos do Pai, de Jesus, as nossas atitudes que temos que tomar, a moral. Então está logo esse prefácio, os Espíritos do Senhor, que são as vozes dos céus e que nos auxiliam muito. Uma outra pergunta interessante, a quem contesta a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, torna-se inútil então fazer a prece. Tem pessoas que contestam a eficácia da prece. Por quê? Se Deus sabe de todas as nossas necessidades, para que eu vou fazer prece então?
Errado, muito errado. Nós temos livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio, nós praticamos atos que vêm nos prejudicar e prejudicar o próximo. Então, através da prece, que nós pedimos aos bons espíritos nos auxiliar, quando nós vamos tomar atitude. Principalmente com atitude com o próximo. Porque a maioria das pessoas recorre à prece quando o problema já está instaurado. A maioria das pessoas recorre à prece quando o problema já está instaurado. É o que nós chamamos popularmente, chegou no fundo do poço. Então, meus irmãos, o importante é que quando nós formos tomar alguma decisão, a gente faça uma prece antes. Decisão que eu estou colocando, uma decisão importante, que possa prejudicar alguém, ou uma decisão que possa trazer algo a alguém de bom. Então faça uma prece, pede para que os bons espíritos estejam conosco, nos auxiliem. Eles estão conosco diuturnamente e eles nos auxiliam, e nos auxiliam muito, porque eles são as vozes do céu. O homem, pela liberdade, ele age pelo seu livre-arbítrio e faz com que seus atos lhe tragam para si e para outros consequências amargas. É o que eu costumo falar. Muita gente constrói a sua fortuna com lágrimas alheias. Então, a prece, a oração, o auxílio dos espíritos é importante que esteja conosco, para que a gente não caia em prejudicar o próximo dessa maneira. Nós precisamos dos alimentos para o nosso corpo. A prece é o alimento para o nosso espírito. E mais uma vez, quem traz esses alimentos para o nosso espírito? Os bons espíritos. Na pergunta 663 do Livro dos Espíritos, podem as preces que fazemos por nós mesmos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhe o curso? As preces que nós fazemos para nós mesmos, ela pode mudar a natureza e desviar o curso? A resposta vem assim: as vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas a que têm que ser suportadas até o fim. Por quê? Nós é que pedimos. As minhas provas e minhas expiações, foi eu que pedi, foi você que pediu, foi você que pediu, para repararmos erros de antigamente. Mas, agora entra a famosa palavrinha, mas Deus sempre leva em conta a nossa resignação. A prece traz para junto de nós, mais uma vez eu vou colocar, os bons espíritos. E esses bons espíritos dão-nos força para suportar as provas, então a gente observa que elas passam a ser menos rudes. Então entra o que Jesus disse: ajuda a ti mesmo e o céu te ajudará. Entenderam, meus irmãos, como nós necessitamos ainda, nessa fase que nós estamos da evolução espiritual, como nós precisamos um do outro? Quando eu falo um do outro, é tanto encarnado como desencarnado. Porque quando nós auxiliamos um outro encarnado, nós podemos dizer assim: devedores cuidando de devedores. Não é verdade? Porque Deus, ele não é bondoso, Deus é bondade. Deus, ele não é justo, ele é justiça. Ele não é caridoso, ele é a caridade. Então ele é a essência, ele é a inteligência suprema, ele é a causa primária de todas as coisas. E nós, semelhante a eles, mas num grau mais abaixo dele. E é o que nós temos que evoluir, aprender.
Porque muitas vezes, quando oramos, Deus não responde como gostaríamos que respondesse. Olha só, muitas vezes, quando nós oramos, Deus não responde como gostaríamos que respondesse. Ele pode nos dar 3 respostas. Sim, não, ainda não. Por quê? Porque é importante que nós saibamos a palavra querer. O que é querer? É um ato de desejo. Possuir algo. Às vezes chegamos até a impor para ter o que queremos. Preciso. É um ato de necessidade. Indispensável para nós. Eu preciso. Essencial para o meu ego. Muitas vezes. E merecer. Ser digno para ter algo. Você fez por merecer. Aí sim você alcança o objetivo de querer e precisar. Então, meus irmãos, nós precisamos assumir as rédeas do nosso destino espiritual, naquilo que nos compete, e saibamos entregar a Deus as rédeas naquilo que Ele deseja para nós. A doutrina espírita nos traz que Deus não cria árvores frutíferas, e sim, Ele cria primeiro as sementes. Somos a semente que deve germinar, crescer e frutificar. É assim que funcionam as leis divinas. Porque no capítulo 6, no Cristo Consolador, Jesus diz: no silêncio de vossos pensamentos, eu, o divino agricultor, cultivo vossas almas. Emmanuel faz a seguinte prece, psicografada por Chico Xavier: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho. O trabalho é fundamental para a nossa evolução espiritual. É fundamental. Porque com a oração nós ligamos com as esferas superiores. E com o trabalho, o Criador se expressa em nossas vidas. Como dizia Dr. Bezerra de Menezes, fica no seu ponto de trabalho, que é o endereço mais certo que a espiritualidade vai lhe encontrar. Fica no seu ponto de trabalho. É o endereço mais certo que a espiritualidade vai lhe encontrar. Então nós temos que tornar a oração um hábito. Jesus sempre orava ao Pai e passou aos apóstolos esse hábito. É preciso crer, fazer crescer sua fé em Deus. Só assim você desenvolve uma oração ativa, uma oração sincera, verdadeira, com fervor. É preciso ter humildade. Reconhecer do Pai sua soberania e força e aguardar a sua resposta. Ser submisso a Deus. Quem governa é Ele. Causa primária de todas as coisas. Por isso, a oração é uma conversa verdadeira e íntima com o Pai. A prece do Pai Nosso, nós podemos dizer assim:
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Esta parte inicial do Pai Nosso deixa claro que toda oração deve ser dirigida exclusivamente a Deus, que está no céu. Cremos em Ti, Senhor, porque tudo revela o Teu poder e a Tua bondade. Venha a nós o vosso reino. Jesus Cristo usou a palavra reino para designar onde há bondade, justiça e amor. É o reino do Pai. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos deixa claro que temos que nos adaptar aos critérios de Deus e aceitando-os. Foi quando eu dei as 3 respostas há pouco atrás agora. Ele pode falar sim, não, ainda não. Então nós temos que respeitar os critérios que ele usa para nós crescermos. Ele não faz isso para nos castigar, pelo contrário. Ele faz para que nós possamos crescer. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus ensina que não devemos pedir além do necessário, com o intuito de fazer estoque ou algo semelhante. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Lembramos que somos depositários dos bens que Deus nos dá e não proprietários. Nós somos depositários. E que saibamos usar o excesso desses bens em auxílio a quem? Ao próximo. É isso que Jesus pede. Jesus nos pede isso. Se você tem um pouco mais, ajuda quem não tem. Não guarda só para você. Não seja egoísta, vaidoso, orgulhoso. Você não vai levar. Não é teu. Você é apenas depositário e está usando mal o que Deus lhe deu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Nesta parte fica evidente que se estamos em débito com Deus, porque a gente fala, perdoai as nossas ofensas, precisamos pagá-lo, pedindo perdão destas dívidas a Ele. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus Cristo deixa bem claro que o mal e as tentações existem de verdade. Um exemplo, porta larga. Através do nosso livre-arbítrio, nós nos perdemos pela porta larga. Isso são maus e tentações. A maldade e tentações. E para nos protegermos das tentações e do mal, praticar os ensinamentos de Jesus, se transformar num homem de bem. É isso que Jesus nos pede. No capítulo 17, no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma frase que diz: o homem que cumpre o seu dever, ele ama a Deus e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Ou seja, os irmãos, nossos irmãos. Amamos a Deus e amamos os nossos irmãos mais do que a nós mesmos. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, saibamos entrar e aprender cada vez mais, entrar no nosso quarto, aprender a fechar a porta e oremos em silêncio ao Pai. Assim, a nossa evolução espiritual vai se caminhar sempre para nós nos sentirmos melhor. Só assim nós vamos crescer, estendendo a mão ao próximo
ter atitudes morais e virtudes boas, que o nosso Pai nos recompensará. Eu vou pedir a todos, então, que nesse momento nós mentalizamos esses bons espíritos que eu coloquei na palestra, que se acham presentes na nossa casa, sempre nos orientando, nos trazendo conhecimento, para que recebamos todos esses bálsamos, essa luz que emana sobre a nossa casa, e que sejamos aprendizes, mas com humildade, saber aceitar o que nós temos que passar quando Deus fala, agora não. Não é o momento certo. Então, Senhor, agradecemos pela essa presença maravilhosa, dessa luz que emana sobre a nossa casa, e que nós possamos retornar aos nossos lares, levando toda essa tranquilidade, essa harmonia e essa fraternidade que reina nesse momento. Nós vamos agora ao passe virtual. Passe virtual. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Rogue também ao seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tem a maior afinidade. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Oremos com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente. Sentindo-se leve, sem o peso dos sofrimentos que se foram, você recebe agora, suavemente sobre o corpo e a alma, a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino refresca o seu espírito, acalmando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. O sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Nesse momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento, que não o de alegria e confiança, assomam a sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolhe as pétalas coloridas que penetram no seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e derrama sobre você. Banhada em sublime força,
você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus. Ele te pergunta: me chamaste? Estou aqui. O que queres de mim hoje? O que precisas? Peça, meu filho. Peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que lhe afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora conto com a tua fé e a tua confiança em mim, para auxiliar na solução dos teus problemas. Vá em paz, te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Crede em Deus, crede também em mim. Não turve o vosso coração e nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a fé. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. Respire pausadamente e agradecido. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu o desejas. Assim seja.